Olá, saudações a todos. Estou aqui para dar continuidade à sequência de vídeos que o Espaço Aprender estará realizando com o objetivo de auxiliar pais e professores. Falar de desenvolvimento infantil e aprendizagem é falar da criança desde a sua primeira infância, que inicia aos 2 anos de idade até os 7 anos. E esta é uma das fases mais necessária para estar trabalhando, investindo e estimulando a criança. Hoje nós vemos a todo momento debates e vários debates da questão da alfabetização, que não se deve ensinar a criança antes dos 7 anos a questão de leitura e escrita. Pois bem, se a criança dos 2 aos 7 anos, que é a primeira infância, e que o cérebro está sedento de saber, o que fazer na educação infantil para contribuir no processo de alfabetização que inicia ali aos 6 anos e 7 anos? Porque eu acredito e valorizo muito que a alfabetização seria um processo único na vida da criança. O processo de ler e escrever depende muito mais de uma bagagem ampla de conhecimento motor, espacial, visual, sensorial, enfim, tudo que faz a diferença quando a criança chega no primeiro e segundo ano. E quando Piaget, em suas pesquisas, tratou as fases da criança e colocou as idades dentro dessa fase, e hoje nós vamos estar falando da primeira infância, que é a sensório-motor, dos 2 aos 7 anos, nós estamos falando que esta fase ela está subdividida em 3 etapas, que seria a primeira, a socialização da ação, a gênese do pensamento e a intuição. Mas os profissionais da educação infantil, muitos, e eu percebo que a grande maioria ainda desconhece esse objetivo. E desconhecer esse objetivo causa uma lacuna enorme para quando a criança chega ali no primeiro ano e segundo ano. Então, quando se fala socialização da ação, é a criança poder socializar aquilo que ela fez. E ela vai estar demonstrando através da prática se realmente ela aprendeu ou não. Gênese do pensamento. Como que eu vou estar expressando aquilo que eu vi, fiz, percebi e irei narrar. Este pensamento ele tem que ser contínuo, ele tem que dar uma sequência de fatos. E o que nós estamos vendo hoje nas nossas crianças da educação infantil são crianças que na faixa etária dos 4, 5 anos, uma grande maioria não conhece números nem quantidade, cores, noção de tempo e espaço, nome completo, ela não sabe se relacionar dentro do seu núcleo familiar, de forma quem são os meus avós, os nomes deles. São situações onde a criança possa expressar quem realmente ela é. A organização. Tem crianças com 6 anos de idade que não sabe se vestir, não sabe se calçar, não sabe se limpar no banheiro, não sabe cuidar do seu próprio
corpo de forma, não vou dizer, agora com 6 anos ela tem que fazer tudo sozinha. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a criança precisa iniciar um processo de autonomia. E a intuição. O que seria a intuição? A intuição, segundo Piaget, é quando o professor está explicando, a criança em seu processo mental, ela vai estar resgatando com aquilo que ela já teve apreendido na sua memória para dar a devolutiva. Esse processo de intuição, quando ele é muito bem trabalhado na educação infantil, assim como a gênese do pensamento, assim como a questão da socialização da ação, vai fazer diferença, mas uma diferença enorme no processo de interpretação, no processo de escrita, no processo de situações, problemas de matemática. Então, mais uma vez, recomendo a todos vocês, pais e mães, fiquem atentos aos seus filhos, aos seus alunos, às crianças que estão à sua volta. Cada criança tem o seu tempo? Sim, tem. Cada criança desenvolve-se mais rápido, mais ou menos, enfim. Mas nós precisamos entender que quando a criança na educação infantil já vem apresentando algumas dificuldades que impedem o seu avanço na aprendizagem escolar, não devemos deixar isso para primeiro, segundo ou terceiro ano. Porque cada ano que passa, cada dificuldade não resolvida, não solucionada, ela vai agregando mais dificuldades, ela vai somatizando mais problemas e quando chega ali na fase dos seus segundo semestre do primeiro ano e segundo ano, isso para ela vai tornar-se como se fosse um monstro no processo da aprendizagem, aonde ela sente-se incapaz de corresponder com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Então, aprendizagem é algo que inicia desde o ventre materno. E quando a criança inicia o processo da linguagem, que geralmente aos 2 anos a criança já está falando, umas até antes, deve-se estar muito atento para toda a desenvoltura dessa criança, toda a estimulação. Então, fala infantilizada com criança é besteira, é apenas estar atrasando. Então, nós estamos tendo um número grande de crianças com 5, 6 anos com uma fala de uma criança de 2 anos. E não é problema da criança, é problema dos adultos. Por quê? Porque os adultos estão a tratando como bebê. Bom, hoje nós falamos da primeira infância, dos 2 aos 7 anos, que é a base da aprendizagem infantil. É a base da aprendizagem acadêmica. Sem uma boa base na educação infantil, as crianças precisam brincar, sim, precisam se expressar, precisa de muita atividade motora ampla e fina, precisa também exercitar a sua escrita. De que forma? Treinando o nome, treinando as letras, números. Ninguém está falando que a criança de pré-escola tem que ficar o tempo inteiro escrevendo. Não é isso. Mas as crianças precisam saber que existe hora para brincar, existe hora para exercitar
o processo de escrita também. E o processo de escrita ele não ocorre somente no papel. A massa de modelar, argila, recorte, colagem, é isso que nós precisamos exercitar. E antes de pensar que educação infantil é só brincar, é preciso entender que é um brincar com objetivo de aprender. E este aprender vai fazer grande diferença no ensino fundamental, que se inicia aos 6 anos de idade. Então, agradeço a todos. Estaremos dando continuidade para que possamos contribuir neste processo de ensino e aprendizagem. Muito obrigado.